Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Check. Que é isso, cara? Tudo beleza! Pessoal, eu trouxe uma partida aqui do Ricardo Nakamura, grande mestre americano, contra o Alan Pichot, um grande jogador argentino. Eu já mostrei partida aí, uma grande partida do Alan Pichot no canal. Aliás, eu tive que mostrar porque, puxa vida, aqui no Meltwater Chess, o Alan Pichot é um grande jogador, né? Um grande mestre aí com 2.630 de rating. É um jogador de extrema força. Agora, pessoal, a gente tá jogando aqui, estamos falando do Meltwater Chess, onde o rating mais baixo aqui é esse o Nakamura aqui, tem um dos ratings mais baixos aqui, 2.736. A galera é tudo 2.700 e pouco, 2.800 para cima, ou encostando ali em 2.800. Não é brincadeira, tem uma grande diferença no nível de jogo de um grande mestre de 2.600 para um de 2.750, 2.800, tá? Uma diferença, tanto que a gente usa o termo super grande mestre acima de 2.700. Então o Alan Pichot tá aqui num grande desafio, né? Então eu não tô fazendo bullying aqui contra o Alan Pichot, né? Praticamente falou Nakamura contra o Alan Pichot, já tá dando spoiler, né? Não podia ter dito o nome do adversário e tal. Então, é claro que não é isso, né, pessoal? O Alan Pichot é um grande jogador, dá muito trabalho, inclusive, para os brasileiros aí nos torneios da América do Sul e tudo mais, né? Mas aqui, realmente, o Meltwater é complicado. E aqui, Nakamura, a gente conhece a força do garoto. Vamos dar uma olhada nessa partida. Nakamura abre com o peão do rei E4, Alan Pichot vai para C5, a defesa siciliana. Cavalo em F3, E6, e aqui, então, D4. Indo para o centro, C por D4, cavalo por D4, cavalo C6 atacando o cavalo do centro. E aqui cavalo C3, o Nakamura segue desenvolvendo peça, o cavalo protegido aqui pela dama. Dama C7, e aqui não se incomodando com os assaltos do cavalo em B5, porque a dama simplesmente vai para B8 sem nenhum problema, fica aguardando ainda a casa de D6 junto com o bispo. Então tá tudo beleza, bispo E3 foi jogado, desenvolvendo, trazendo mais uma proteção para D4 e aqui A6. Dama em F3 pelo Nakamura, uma variante bastante agressiva. Temos cavalo em E5 atacando a dama G3. E agora o Nakamura coloca dificuldade aqui para o Alan Pichot desenvolver o bispo. Além do que o cavalo fica cravado aqui, não pode sair daí de uma forma tão fácil. Aqui B5 foi jogado pelo Alan Pichot e agora grande roque aqui pelo Nakamura. Temos cavalo em F6 desenvolvendo, F4 tocando o cavalo daí. Cavalo de em G4 atacando o bispo e agora bispo G1 aqui pelo Nakamura. Escondeu aí, estocou o bispo. H5 protegendo o cavalo, porque agora tá vindo E5, tocando outro cavalo daí e o cavalo fica protegido aqui em G4. H5 lance necessário. E5 foi jogado e aqui o Alan Pichot segue com B4, um bonito lance aqui do grande mestre argentino, contra-atacando aqui, indo para cima do Nakamura. O Nakamura segue com o cavalo em A4 e agora o cavalo do Alan Pichot continua em ataque, só que o cavalo agora ganhou a casa de D5 com a saída do cavalo aqui do Nakamura. Bela manobra do Alan Pichot, cavalo D5 e agora H3, expulsando o cavalo daí. Cavalo em H6 e aqui F5 pelo Nakamura, né? Não permitindo com que o cavalo vá para F5, então F5 tenta abrir aí linhas para atacar o rei do Alan Pichot. A partida seguiu com bispo B7 e agora bispo D3 desenvolvendo peça, já protegendo em C2, um lance tão importante, porque uma coisa é certa, o Alan Pichot vai atacar o ponto de C2 em algum momento. A bispo E7 foi jogado e agora rei B1, tirando o rei aí de diagonais expostas da coluna C, um lance profilático importante. E agora H4 aqui pelo Alan Pichot atacando a dama do Nakamura. E o Nakamura então não consegue mais ficar pressionando lá em G7, né? E aqui seria completamente possível capturar, não foi o lance jogado, dama por G7, o Alan Pichot provavelmente seguiria com um grande roque, a dama do Nakamura ficaria mal colocada, correndo risco inclusive aí de ser presa, e a gente iria para linhas bastante complicadas, por exemplo F6, torre de D aqui em G8, teria que jogar dama por H8 e capturar aqui o bispo, iria para umas linhas, não é muito a cara do Nakamura, por isso o Nakamura segue aqui com dama em E1. A partida seguiu com cavalo em F4, atacando o bispo de D3 e agora bispo H2, ó, lembra daquele bispo que estava estocado? Agora ele veio para H2, tá atacando o cavalo, tá protegendo em E5. Cavalo por D3, capturando o defensor aqui de C2. Torre por D3 e agora dama em A5 aqui pelo Alan Pichot. Alan Pichot jogando muito aqui contra o Nakamura, né, fazendo bonito aqui na abertura, atacando agora o cavalo. E aqui o Nakamura segue com o bonito lance F por E6. Esse é o Nakamura. Ele assume riscos mesmo, ele vai para linhas assim e ele faz isso com muita rapidez e muita tranquilidade. F por E6. Bonito lance aqui do Nakamura, sacrificando o cavalo.
O Alan Pichot, percebendo os problemas, segue aqui com F por E6, o melhor lance da posição. Aqui, se ele tivesse aceitado o presente do Nakamura com dama por E4, poderia seguir primeiro B3, jogando a dama. A dama não tem mais nenhuma casa a não ser A3 e A5, né? Jogando a dama para A5, A3 também seria possível. E depois de E por D7, cheque, rei F8 e E6. O Nakamura, apesar de uma posição com uma peça a menos, tem uma posição de forte ataque, né? De jogar um F6, está vindo dama por H4, né? Aqui fica trazendo problemas aqui. Jogar cavalo F7, né? Aqui não dá tempo de capturar o cavalo, porque se não tá caindo a dama, né? E o cavalo fica protegendo a torre. Poderia seguir aqui dama E1, cavalo G5, mas apesar aqui da peça a menos, as peças do Nakamura jogam melhores, né? E aqui o Nakamura teria pelo menos já 3 peões pela peça sacrificada e esses peões passados e avançados que seriam bastante perigosos. Então F por E6 vai com essas ideias. O Alan Pichot resolve não ir para isso e por isso ele segue com F por E6 e agora sim B3 protegendo o cavalo. Temos roque pelo Alan Pichot e agora a torre G1. O Nakamura protege o peão aqui de G2 e já prepara ataque na coluna G. Torre de A em C8, o Alan Pichot vai trazendo também as suas peças para o ataque. G3 tentando abrir a posição, dama C7, pressionando o ponto de C2. O cavalo no momento está defendendo, portanto G por H4, o Nakamura abre aí a coluna G. Cavalo em F5 foi jogado e agora dama E2. Mais uma proteção aqui para a casa de C2, né? O cavalo em F5 está tentando desviar o cavalo de D4, que é o grande defensor de C2. Dama E2, um lance necessário. A partida seguiu com torre F7 e agora bispo G3, manobrando o bispo. Temos A5 e agora cavalo por F5. Torre por F5 e agora torre D4. Aqui o Nakamura protege mais uma vez o peão de H4. Além de tudo, ganha bastante espaço de manobra aqui para a torre. Pode vir para C4, pode vir para G4. Uma torre bastante forte aqui em D4. Torre de C em F8 foi jogado e agora o Nakamura olha para a posição e fala: o centro está estável. A ala da dama está protegida. Na ala do rei, essa torre não pode entrar na sétima, não pode entrar na oitava. Aqui o meu bispo está segurando, aqui minha dama e a torre estão segurando. Não tem nada acontecendo. É hora do quê? É hora de avançar e atacar na ala do rei. H5 aqui pelo Nakamura. Bispo C6 foi jogado, o Alan Pichot vai tentando um contra-jogo na ala da dama. H6 com velocidade, o Nakamura vai atacando e aqui dama em A7. Um lance muito forte aqui do Alan Pichot. Ele tem uma ideia bastante interessante, que é atacar a torre aqui do Nakamura. Outra possibilidade aqui na posição também seria aqui o lance G6, né? Seria uma possibilidade também bastante interessante, mas aqui o Alan Pichot prefere atacar a torre e o Nakamura aqui faz um lance surpreendente. Faz um lance surpreendente nessa posição. Se você quiser dar pause aqui e tentar encontrar o lance do Nakamura, é disso que a gente gosta, Nakamura. Ele vai para o lance, espero que você tenha encontrado, bispo em F2, como assim, né? Que bonito tudo isso. Isso partida rápida, né? De 15 mais 10, com pouco tempo no relógio. Realmente são jogadores bonitos de ver aqui, o Nakamura e o Pichot também. Esse lance protege a torre, ameaça todo tipo de ataque descoberto, mas a beleza toda é que esse bispo pode ser simplesmente capturado. A partida seguiu aqui com torre por F2 e agora a torre por G7, cheque, rei H8 e dama D3. Olha que bonito, o bispo está atacado aqui em E7 e a dama está ameaçando checkmate. Não dá para defender as duas ameaças, aliás, só existe uma maneira boa de proteger aqui o checkmate. O Pichot vai para ela, torre de 8 em F5 bloqueando. E o Nakamura segue então com torre por E7. Temos torre de 2 em F3, dama C4, torre em F1, cheque, rei B2. E aqui dama B8, pressionando o peão de E5. E aqui, mais uma vez, rapidamente o Nakamura vai para uma ideia muito interessante com o lance cavalo C5. O que será que esse lance quer? A partida seguiu com dama por E5 e agora mais um lance surpreendente aqui do Nakamura, cavalo por E6, olha só que legal, né? Então a dama em C4 fica fazendo pressão aqui no bispo de C6, o cavalo se sacrifica aqui para conseguir ganhar o bispo na sequência. A partida seguiu aqui com D por E6 e agora torre por E6 atacando o bispo, atacando a dama. Aqui dama C7 foi jogado, dama por C6 recuperando a peça, dama por C6 e torre por C6. E aqui o Nakamura tem um final com 3 peões a mais na partida. E aqui o Alan Pichot, pessoal, já está com muito pouco tempo no relógio, tudo praticamente ao toque aqui. Jogou com torre H1. Esse lance aqui é um erro que perde a partida na hora, apesar de que essa posição já é vencedora para as brancas. Mas aqui torre H1 segue com sequência de checkmate. Torre D8, cheque, rei H7. E depois de torre D7, cheque, aqui o Alan Pichot
percebendo o checkmate aqui em poucos lances, abandona aqui a partida, né, pessoal? Aqui abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui vai levar checkmate em 3, olha só, vai ter que... Não, torre F7 não tem cabimento alguém jogar isso, né? Melhor abandonar mesmo. Lembrar do lance do Mr. Scheibel, lá do Gambito da Rainha, quando ela era criança. E aqui você abandona, né? Aqui não dá mais, né, pessoal? Aqui RH8, tá vindo torre C8, com sequência aqui de checkmate, né? Então por isso que aqui depois de torre D7, simplesmente o Alan Pichot abandonou aqui a partida. Sensacional vitória do Nakamura. O Alan Pichot, eu vou mostrar um aspecto psicológico daqui a pouco. Eu vou mostrar o relatório, voltar e contar o que provavelmente foi um aspecto psicológico que acontece muito em torneios de xadrez. Vale a pena a gente contar. Essa partida é um exemplo disso. Vamos lá olhar o relatório. 98,7% de precisão. Nakamura foi muito preciso, aqui cometeu 2 imprecisões na partida e só. O Alan Pichot foi muito preciso, essa partida foi maravilhosa, né? Cometeu aqui, fez 27 melhores lances, 30 o Nakamura, bem parecido, 2 imprecisões também, só que em algum momento aqui a gente vê que o Alan Pichot estava equilibrado e foi para uma posição aqui de derrota. O mais interessante, eu vou agora olhar a posição e a gente vai ver que a posição estava equilibrada, mas na cabeça do jogador ali ele já está perdido, vamos lá ver. Quando o Nakamura faz o lance bispo F2, aqui já é um lance que provavelmente o adversário não está esperando. E esses lances que surpreendem começam a martelar psicologicamente o adversário, tá? Então aqui, torre por F2, torre por G7, dama D3 ameaçou mate, torre por D7 aqui, por E7, recupera a peça. Aqui o adversário, a posição está equilibrada, pessoal, equilibradíssima. Você põe na engine aqui, tem chances para os dois lados. Por quê? Porque existe possibilidade de contra-jogo aqui na ala da dama. A partida aqui seguiu com torre de 2 em F3, o Alan Pichot faz a coisa certa, dama C4, torre em F1 cheque, rei B2 e aqui dama B8. Temos cavalo C5, Nakamura vai para essa ideia de sacrificar em E6, dama por E5, quando o jogador faz cavalo por E6, aqui o jogador já está psicologicamente derrotado. Aqui o Alan Pichot, já com pouco tempo no relógio também, começa a achar que a posição dele não tá boa, que o Nakamura encontrou aí posições, vai ganhar peça, vai ganhar um monte de peão e vai para um final vencedor. Por incrível que pareça, essa posição ela é equilibrada. Agora, entre a posição ser equilibrada e você encontrar a continuação de equilíbrio, existe um caminho muito grande. Você precisa primeiro acreditar que esse caminho existe, esse é o mais importante. Se você não tiver esperança, nem adianta. Se você não acreditar que existe ainda uma saída, uma salvação, algum recurso aqui, nem adianta continuar jogando, você já está psicologicamente derrotado, né? Então aqui o primeiro passo seria acreditar. E depois você precisa ter tempo também para achar, precisa ter cálculo, treino e tudo mais, né? Mas aqui realmente D por E6 vai para um final perdedor, perde imediatamente. O recurso aqui seria dama F6, olha que legal, atacando a torre, o cavalo está atacado. Aqui praticamente forçaria torre E8 para tirar a torre com tempo, com cheque, e depois de rei H7 a gente tem essa situação onde o cavalo está atacado. E aí vários lances seriam possíveis, né? Mas teria que ter muito tempo. Por exemplo, se jogar cavalo F8 tem que jogar rei por H6 e as pretas estão melhores. Então aqui teria que jogar alguma outra coisa como H4, poderia seguir com A4. Então essa é a ideia, né? As pretas tentariam um contra-jogo aí na ala da dama. Mas realmente tem que ter muita frieza para jogar uma posição onde tem dama, cavalo, 2 torres indo para cima desse rei exposto. O ponto todo é que o rei do Nakamura também não está muito seguro, a torre está cravada, é legal manter essa torre cravada e tentar abrir aqui a ala da dama, isso traria possibilidades de equilíbrio. Bispo por A4, torre de 1 em F2, por exemplo, cavalo G5, cheque, rei por H6, dama D3, importante manter essa torre aqui cravada. Bispo por A4, aqui torre C8, por exemplo, defendendo aqui em C2, né? C2 já está atacado 2 vezes, a gente vê como nessa continuação o Alan Pichot tem ataques, né? Dama G7, por exemplo, cavalo E4, torre de 5 em F4, poderia seguir com cavalo por F2, capturando uma torre, aqui algumas trocas, portanto, torre por D4, dama E3, cheque, rei H7, dama G5, tentando trocar peça, torre por H4, abrindo um cheque descoberto, aqui a dama está dando cheque, poderia seguir então com dama por G7, rei por G7, a gente teria um final muito provavelmente empatado aí. Então a gente vê que realmente quem teria essa frieza, né, de levar um cavalo por F6, de cavalo por E6 e conseguir calcular aqui friamente, né, não achar que está pior e jogar um lance como dama F6 e buscar o contrajogo. É muito difícil fazer isso, principalmente com o tempo caindo. O Alan Pichot não conseguiu ter essa frieza, seguiu com D por E6, muito pouco tempo no relógio, e aí torre por E6, dama C7. Essa continuação completamente vencedora aqui pro Nakamura.
Legal demais essa partida, se você gostou deixa seu like, deixa sua curtida, se você gosta de vídeos de xadrez inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez, de xadrez.